exatamente. Receba aí os meus cumprimentos, o meu abraço. Levanta da cadeira, da poltrona, afogado. Aumenta o volume e vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Bem-vindos, bem-vindas. Muito bom te ver por aqui. É exatamente o que você ouviu. Receba aí os meus cumprimentos. Receba aí os meus elogios. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Vamos que vamos. Segue aí do meu ladinho. Cola, não esquece não. Lembra? Ei, chega. Volta aí. Ei, assina o canal. Vamos que vamos, nobres senhores, fazermos aí uma análise jurídica sobre a Operação Lava Jato. Cara, para entendermos isso, para desmistificarmos isso, essa salada que tem atualmente despertado, eu não sei se curiosidade, mas uma avalanche. A luta contra a corrupção no Brasil. O Brasil vive um momento de luta contra a corrupção. Parece que não existe cura. Parece que não existe uma ferida que não está rasgada. Nunca se falou tanto nessa luta e nunca se viu tanta gente engajada. Mesmo que uma pesquisa tenha revelado que 7 em cada 10 brasileiros admitam já ter cometido atitudes corruptas em situações cotidianas. O ato foi admitido por 67% dos entrevistados, enquanto 75% afirmaram que conheceram alguém que já cometeu essas atitudes. Hoje, a mais conhecida atuação contra a corrupção no país chama-se Lava Jato. E vamos falar um pouco sobre ela. O que é a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato é uma investigação em andamento realizada pela Polícia Federal no Brasil e deflagrada em 17 de março de 2014, com o cumprimento de centenas de mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, prisão preventiva e de condução coercitiva, tendo como objetivo apurar um esquema de lavagem de dinheiro superior de movimentar mais de 10 bilhões de reais, podendo ser superior a 40 bilhões, cara, dos quais 10 bilhões em propinas. Será que tem gente honesta, fiel? Por que Lava Jato? A operação da Polícia Federal recebeu esse nome porque em um dos desvios de dinheiro, a organização criminosa usava uma rede de lavanderia e posto de combustível, imagine isso, para movimentar valores. Era uma lavanderia e o posto de combustível, imagine isso. Aí originou-se a Operação Lava Jato. O curioso é que no posto de combustível, onde tudo começou, não há nenhum lava-jato em suas instalações, mas ficou esse nome. A Operação Lava Jato não é o maior caso de corrupção do país, mas é considerado pelo Ministério Público Federal como a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro do país. Quando começou? Tudo, na verdade, começou em 2009, uma investigação de crime de lavagem de recursos relacionados ao ex-deputado federal José Janene e de Londrina. Vale lembrar que Janene já havia sido processado por crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, no chamado caso Banestado. O tempo passa e em julho de 2013, uma investigação começa a monitorar a conversa do doleiro Carlos Habib, em que em 2009 já estava envolvido com o deputado José Janene, e por isso já era carta marcada no Ministério Público Federal das investigações relacionadas ao doleiro Carlos Habib. Foram identificadas 4 organizações criminosas que se relacionavam entre si, todas lideradas pelo doleiro,
Descobriu-se também que junto com Carlos Habib estava o doleiro Alberto e que este, mediante pagamentos feitos por terceiros, doou um carro da Land Rover para o ex-diretor do abastecimento de Petrobras, o Paulo Roberto Costa. Aí começou a ficar interessante, cara. A primeira medida tomada foi em 17 de março de 2014, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Lava Jato, com mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária e condução coercitiva. Como já falamos, em 20 de março do mesmo ano aconteceu a segunda fase da operação. Mais de 80 mil documentos foram apreendidos pela Polícia Federal, além de computadores e informáticos. Não restou dúvida da análise de tudo o que for apreendido. Havia um esquema gigantesco de corrupção que desviava bilhões de reais reportados jamais no Brasil, inviabilizando uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras. Este é o resumo de como tudo começou. E daí para frente foi uma chuva de prisão, de delação premiada, aquele joguinho de polícia e deputado. E a partir daqui começou a expor a missão. A minha opinião sobre quais foram os erros e acertos do Poder Judiciário na operação da Lava Jato. Vamos expor alguns fatos e apresentar o que a lei determina, assim a partir de fatos e da lei. Aproveitaremos para aprender mais um pouco sobre os termos que mais ouvimos e falamos atualmente em razão da operação. Busca e apreensões. A autorização para busca e apreensões está prevista no artigo 240 do Código de Processo Penal. A busca será domiciliar ou pessoal e proceder-se à busca domiciliar, quando fundadas em razões autorizadas, e apresenta 8 razões sobre as buscas pessoais. O parágrafo 2º diz que será feita sempre que houver fundado razão que comprove que algumas pessoas ocultam arma proibida, ou 7 razões do parágrafo 1º, excetuando aí apreender pessoas vítimas de crime. A busca e apreensão é a diligência de pesquisa realizada por autoridades com o fim de descobrir e apreender coisas relacionadas com o delito. Consiste na busca em nítida medida cautelar que visa evitar a perda dos meios de prova, que eu diria que pode desaparecer se não forem tomadas cautelas imediatas. A finalidade da busca é encontrar coisas que possam guardar préstimo probatório da verdade criminal. A condução coercitiva, no artigo 266 do Código de Processo Penal, a conduta coercitiva acontece no seguinte caso: se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Entretanto, conforme bem avaliado pelo juízo, não há fundamento para a condução coercitiva dos investigados ao seu interrogatório perante a autoridade policial, sem que exista uma situação excepcional que justifica a imprescindibilidade do seu comparecimento, uma vez que a ausência dos investigados simplesmente denota a vontade de exercer seu direito constitucional, considerado aí o direito constitucional do réu de permanecer calado, artigo 5º, inciso 63 da Constituição. É o princípio da não autoincriminação. Eu diria, sob a condução sob a vara do investigado já devidamente qualificada ao seu interrogatório, se a consubstancia em evidente constrangimento ilegal. Dos 161 mandados de condução coercitiva de Lava Jato, a mais conhecida é do ex-presidente Lula, e certamente a mais equivocada. O testemunho não era crucial para desenrolar do caso, e principalmente a lei não permite que haja uma condução coercitiva sem prévia negativa de comparecimento. O procedimento o primeiro, chama-se a pessoa para o interrogatório, e caso ele se negue a comparecer, emite um outro documento constando a ordem de condução coercitiva. A prisão preventiva
está no artigo 312 do Código Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia de ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O entendimento jurisprudencial apresenta fundamentos concretos para a decretação de prisão preventiva, evidenciada aí na periculosidade do acusado em face à reiterada ação criminosa. Não há que falar em ilegalidade. A prisão preventiva, a gravidade de imputação, a gravidade da imputação presente, o princípio da não culpabilidade não é capaz, por si só, de levar à prisão preventiva. Foram até o momento 73, sendo muitas reformadas em sede de recurso por tribunais superiores, evidenciando o abuso de uso delas. Uma bastante conhecida foi a prisão de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Segundo o STF, a prisão preventiva dele foi irregular. A custódia cautelar do paciente está calcada em uma presunção de fuga, o que fica rechaçado categoricamente pela jurisprudência dessa corte. O fato de o agente supostamente manter valores tidos por ilegais no exterior, por si só, não constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva, mesmo porque a decisão não relaciona as medidas judiciais concretas de busca desses valores que, para sustentá-la, haveria de ser certos e identificados. A prisão temporária. Esta prisão está na Lei 7.960 de 89, o artigo 1º, caberá aí prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Segundo, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ou esclarecimento de sua identidade. Terceiro, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação. A prisão temporária é espécie de prisão cautelar, decretada em casos específicos, com a duração máxima de 5 dias ou 30 dias, quando se tratar de crime hediondo, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Somente o juiz, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, poderá decretá-la. As prisões temporárias, no caso da Lava Jato, já foram decretadas todas de acordo com a letra do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Então, tudo é por ordem alfabética. O entendimento aí da jurisprudência, cabe prisão temporária quando esta for imprescindível para investigações do inquérito policial, ou quando indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes que a lei lista. Foram 87 prisões temporárias até o momento. Muitos já foram soltos. A delação premiada é o mecanismo de investigação e obtenção de prova. A delação premiada foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 8.072 dos crimes hediondos. No artigo 8º, parágrafo único, posteriormente sua aplicação também passou a ser prevista em outras normas, a exemplo da Lei 11.343 e a Lei 12.529 e até mesmo o Código Penal no artigo 159, no parágrafo 4º. Esse certamente é mais controverso. O Instituto do Processo Penal é o instrumento usado na Operação Lava Jato. É a razão por inúmeros debates. A minha posição pessoal é de ser contrária às delações premiadas. Os delatores, sobre o mesmo assunto, a delação premiada, já sabemos aí ao fundo do poço. Os lobistas, numa versão de delação, e favorece José Dirceu, vamos falar da delação. Mas o que são as delações premiadas? Em primeiro lugar, existe uma diferença entre delação premiada e colaboração premiada. A delação premiada ou chamamento de corréu é destinada à identificação dos demais coautores e os partícipes, eu diria, da organização criminosa, bem como das infrações penais por elas praticadas.
A colaboração premiada, por sua vez, está no inciso 2, a lei acima referida, colaboração reveladora da estruturação e do funcionamento da organização da burocracia, é a colaboração focada na revelação da estruturação hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Entretanto, senhores, o acusado revela o nome de quem participa da organização criminosa e na colaboração ele revela a estrutura e o funcionamento do organismo. Pode existir a delação sem colaboração, quando é citado somente o nome de envolvidos, e pode haver somente a colaboração revelando como a organização funciona, mas sem citar nomes. O problema maior das delações da Lava Jato, no entanto, é a forma como vem sendo feito, por si, em maioria, os acusados estão presos e estão forçados a delatar. Em um artigo que podemos citar, a morte do processo penal constitucional e da democracia. Vai apresentar uma frase perigosa do procurador da República, Manel Pastana, segundo ele, falando sobre as prisões que forçavam os presos a delatar: passarinhos para cantar, precisa estar preso. Exatamente, utilizar a prisão como forma de pressionar os acusados para que façam a delação é transformar o direito penal em responsabilidade objetiva. Entretanto, prende-se o acusado para que depois esse se defenda, contando tudo o que a autoridade deveria descobrir por ela mesma. Por ela mesma, pela simples razão de que, no Estado democrático, o réu não precisa provar nada. Não há inversão de um ônus da prova. Simples assim, quem deve provar é a acusação. Tal função compete ao Ministério Público. No entanto, o maior problema das delações premiadas na Lava Jato é a publicidade. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia. Isto é, vai fazer a delação premiada e o seu conteúdo só se torna público quando todas as coisas que foram informadas são investigadas. O que acontece na Lava Jato? A mídia divulga antes ou tão logo a delação é feita que o fulano fará a delação. E em muitos casos ainda divulga o conteúdo da delação. É um flagrante absurdo jurídico. O fato é que no momento 56 delações já foram feitas. A Operação Lava Jato certamente não chegou ao fundo do poço e nem vai chegar, porque muitas coisas ainda estão para serem investigadas. Muita sujeira debaixo do tapete ainda está para ser descoberta. Grandes pessoas que estão vivendo em arraiais e boemias. No entanto, ela vai ainda ter uma operação jurídica guiada por interesses político, pois aí será eliminada uma parte da sujeira e deixada aí a outra, né? O poder estatal tem que ser imparcial, e além de ser imparcial, tem que ser rigoroso na defesa da lei, pois não se derruba a corrupção corrompendo o ordenamento jurídico com prisões ilegais e delações irregulares. E não tem como tirar o joio do meio do trigo, mas tem como funcionar a atividade jurídica para que o juízo seja feito imparcial. Imparcialidade tem que haver, e temos que sim dizer que o direito ele está aplicado dentro de ordenamento jurídico e tem que trazer uma solução para o caso concreto, para a nossa sociedade ter um respaldo legal equilibrado. Meu de obrigado, bem-vindos, bem-vindas, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ei, esquece não, chega aí, inscreve no canal.